Fala galera, boa tarde, eu sou Glauber Serafim, estamos aqui em Santos, estamos aqui hoje sábado, um dia maravilhoso, abençoado por Deus, e eu quero contar um pouquinho da minha história, compartilhar com vocês um pouco de todo o meu aprendizado, de como eu comecei, aonde eu cheguei. A minha mãe e meu pai se conheceram em São Paulo, e quando meu irmão tinha 4 anos de idade, meu pai fechou uma parceria em Santos e veio fazer um trabalho aqui na Baixada Santista, e ele acabou gostando, chegou em São Paulo, comentou com a minha mãe, eles pegaram as malas, vieram para Santos, eu nasci em Santos. A minha mãe se separou do meu pai e por alguns motivos pessoais, como acontece com todas as famílias de vocês também, eles acabaram se separando e minha mãe pegou eu e meu irmão com o nosso apartamento, com tudo, deixou tudo, pegou só uma mala e foi para São Paulo. Então desde cedo eu procurei entender um pouco diferente, porque a minha mãe ela foi pai e mãe e eu tinha que entender muito rápido, porque para mim as coisas seriam muito mais aceleradas do que eram para os outros filhos, que tem a estrutura dos pais por trás e nós não tínhamos. Então eu tive que começar muito cedo. A nossa diferença de idade, minha e do meu irmão, é de 4 anos, então meu irmão me apoiou muito, por ser 4 anos mais velho, ele sempre me mostrou e me direcionou. Então nós começamos a vender salgadinho na praia, batatinha frita na praia, comecei a fazer vários trabalhos antigamente, uma profissão que era office boy, no começo eu comecei a trabalhar também, então assim, desde cedo, eu digo que eu carregava e carrego uma responsabilidade muito grande, porque eu tinha que conquistar, e não tinha ninguém por trás, então era eu por eu, como é hoje ainda. Eu digo que o maior concorrente somos nós mesmos, nós não temos concorrente. Até que eu conheci uma olheira de uma agência de moda, isso eu tinha 17 anos, ela me chamou para trabalhar numa agência aqui em Santos, que chamava New Faces, e aí, na época, eu estava sem dinheiro, e ela me parou num pier aqui em Santos, no Canal 1, onde rola os campeonatos de surf, que eu tava participando. Ela falou, pô, você tem um visual legal, por que você não faz um material, por que você não faz um book pra você fazer um trabalho? Eu falei, pô, que legal, né? Queria muito fazer esse book, queria muito fazer esse material, mas e dinheiro? Eu não tinha dinheiro. Então, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre fui muito rápido, eu sempre pensei muito rápido, e naquela época o que eu tinha de mais importante era um skate, uma prancha, que era o que todo mundo gostava no momento. Eu falei, bom, pra eu partir para um próximo passo, eu preciso dar 2 para trás agora. Eu vendi a prancha, vendi o skate, cheguei na agência lá no centro de Santos, falei, olha, tá aqui o dinheiro, eu quero fazer o book. Fiz esse material, comecei a fazer alguns trabalhos aqui em Santos, até que chegou um dia que a Braulio chegou em mim e falou, Glauber, Santos não tem mais espaço para você. Muitas pessoas pensam que eu entrei na profissão de cabelo, entrei na área da beleza, nesse mundo tão encantador, que eu sou completamente apaixonado, que foi por causa da minha mãe. Mas não, eu fui entrar na profissão depois de 20 anos que minha mãe tinha parado. Minha mãe teve alguns salões aqui em Santos, 2 salões em Santos, um em São Paulo. Ela desenvolveu algum batom que chamava Boca Louca, junto com uma novela da Sete, que tinha aquela bolha de Volpone, uma coisa bem legal. Mas eu não entrei na profissão por causa da minha mãe. Eu entrei na profissão porque eu recebi um convite de alguns amigos que tinham salões de beleza em São Paulo. E eu resolvi fazer um teste. Fiquei 6 meses trabalhando dentro desse salão, sem saber exatamente qual a minha função exercer, mas eles me deixaram solto para sentir se eu iria gostar daquilo ou não, porque tudo que você faz muito forçado, na verdade, chega lá na frente, tem um limite, tem uma barreira que vai te bloquear e você não vai conseguir mais passar por aquele teto. E aí eu fui indo, fui me sentindo, e aí eu comecei a auxiliar profissionais cabeleireiros, porque eu trabalhava por geral. Depois de 6 meses, o Robson Trindade chegou em mim, perguntou se eu estava gostando. A partir daquele momento que eu falei para ele de coração, que ele sentiu que foi de coração, que eu estava gostando de ser um auxiliar de cabeleireiro, ele falou, então sim, então agora, a partir de hoje, vai começar a sua história. E ali começou. Ali começou porque eu trabalhava com 2 pessoas, com o Rodrigo Trindade e trabalhava com o Robson Trindade, que são pai e filhos. E o mais interessante naquele momento é que eu gostava das 2 coisas. Eu estava entrando num outro estágio, numa fase de 20 anos de idade, que eu gostava das 2 coisas. O que é essas 2 coisas, Glauber? As 2 coisas é o seguinte, o Rodrigo ele trabalhava numa parte de moda, o Rodrigo ele fazia muitos eventos, muitos desfiles, muitos shows, ele era contratado da Globo, ele tinha contrato com o Serginho Grossman no Programa Livre, lá atrás, programa da Ana Maria Braga, e ele fazia diversos eventos no Brasil, Paris, foi o cabeleireiro que saiu no Guinness Book, o cabeleireiro mais novo, que fazia cabelo de Shirley Malma em Paris. E eu gostava desse mundo, desse glamour, que é gostoso você viajar, fazer diversas coisas, mas do outro lado,
eu tinha o pai dele, que era um cara completamente visionário e trabalhava visando aquele dia. Hoje é sábado, vamos trabalhar pensando no sábado. Mas e amanhã? Amanhã não chegou ainda. Quando chegar domingo, sim, é um outro dia, e aí a gente pensa o que faremos no domingo. Robson falava que eu tinha que ganhar dinheiro. Tudo aquilo era muito legal, você aparecer em diversas televisões, aparecer em diversas revistas, atender diversas personalidades, que isso é muito bom, mas ele estava me mostrando um caminho que era um caminho sustentável, aquilo que iria me sustentar financeiramente. E aí eu comecei a seguir um caminho, comecei a trilhar uma outra história que era mais focar Glauber com Glauber mesmo. E passado um ano, eu recebi uma carta, e nessa carta era um convite para participar de um evento que chamava Taça Sorro, um evento que acontecia em São Paulo todo ano, que seu ex-estimação, dono do Sorro, hoje ele não mora mais no Brasil, ele mora em Tóquio, no Japão, mas ele fez esse evento e só podia participar 50 pessoas do mundo inteiro. Eram 50 talentos, um de cada lugar do mundo, e do Brasil podia participar 2 ou 3 pessoas. Eu, o seu Jaques, Dona Janine, o Robson Trindade me deram essa carta para eu poder participar. Eu nem era cabeleireiro ainda, dizendo que se eu ganhasse o campeonato, o prêmio era um valor de 15 ou 20 mil reais, e com esse prêmio eu iria morar fora em Paris e levar uma nova vida completamente diferente lá, de conhecimentos, porque eles estavam completamente mega avançados nos sistemas de produtos, tratamentos, finalizações, eram os melhores cabeleireiros, das melhores academias do mundo. E aí eu participei desse evento, chegou o dia, foi um puta de um evento, foi no Credit Card Hall, antigo Credit Card Hall, agora é Music Hall. Foi um evento maravilhoso, onde participaram 50 talentos, tinha 5 mil pessoas vendo. E eu acabei ficando em 7º lugar, eu não ganhei o evento. E foi muito bom, foi muito interessante, porque nesse dia que eu perdi, eu fiquei muito chateado, porque todo mundo me bombardeou tanto que eu iria ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. E eu acredito que as coisas só acontecem quando Deus fala, chegou a hora e vai acontecer agora. Então talvez não era aquele momento para eu ganhar aquele evento. Eu lembro que eu fui embora por trás, eu fui embora pela marginal, eu lembro até hoje, fui embora chorando, triste. Eu recebi uma carga de motivação muito grande que me motivou, mas ao mesmo tempo que eu recebi um 7º lugar, eu falei, uau, eu não ganhei, eu pensei que eu iria ganhar. Mas depois que eu saí do auge da emoção e caí no auge da razão, eu percebi ali que não era o momento, que talvez se eu tivesse ganho aquele evento naquele momento, sem ser cabeleireiro, tendo só um ano de profissão, o início de carreira, conhecimento praticamente zero, iniciante, eu não seria o que eu sou hoje, eu não chegaria onde eu cheguei hoje, entendeu? Então eu acredito que tudo a gente precisa criar uma base primeiro, criar uma base, porque eu sempre falo, chegar no sucesso todo mundo pode chegar muito rápido, mas manter o sucesso é uma coisa para poucos, porque você precisa de várias pessoas em volta de você, é o que eu sempre digo, né? Sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E aí quando eu caí no auge da razão, eu percebi que na verdade não era para eu ganhar. Continuei trabalhando. Eu lembro que de várias histórias, porque o Robson me pegava muito cedo, tipo 4h30 da manhã em casa. E eu falava, uau, mas o salão abre só às 7. Ele falava, não tem problema, vamos escutar jornal, vamos ler jornal, escutar rádio. Você precisa ter informações. Quanto mais conhecimento você tiver... Eu falava, cara, mas eu vou trabalhar com cabelo, eu vou falar sobre cabelo. Ele, sim, mas nós vamos atender diversos clientes, de diversos assuntos, diversos segmentos, diversas empresas. Você precisa ter argumento, precisa ter comunicação para poder lidar com as pessoas. E aí eu fui treinando e nós dávamos café da manhã, todo dia às 6h30 da manhã no salão, para as pessoas, as 50 pessoas que fizessem escova na parte da manhã, recebiam café da manhã. E era muito legal, era muito gostoso. E aí, um dia indo embora para casa com ele, ele falou, tem uma carta ali no porta-luva. Aí eu abri a carta, ele já tinha combinado com o filho dele. Era uma passagem para eu ir morar fora. E aí quando eu abri aquilo, eu falei, uau, que legal, uma carta para ir trabalhar fora. Mas aí começa a nova história, né? Porque qual dinheiro, com que dinheiro, quem vai bancar essa viagem para mim? Como é que eu vou do outro lado do oceano, como é que eu vou atravessar tudo para chegar na Europa? Não tinha como, né? Não tinha condições. Isso eu tô falando em 2000. Então, nessa época, eu morava numa fazenda em Vale da Osta. E nessa fazenda, nós estudávamos de final de semana e de terça a sábado trabalhávamos no salão em Milão ou em Torino. Mas de final de semana nós íamos para essa fazenda. Era uma fazenda que cuidava da gente e lá ficavam os formatores, que eram os formatores de uma academia chamada Mods Hair. E nessa academia eles trabalhavam com uma técnica que chamava balayage.
E eu olhava aquela técnica, achava aquela técnica incrível, achava aquela técnica maravilhosa, uma técnica prática, uma técnica rápida, uma técnica muito inovadora, uma técnica que o profissional cabeleireiro iria economizar de 5 a 6 horas para fazer uma cliente, onde ele faria em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, estourando. Eu achava aquilo incrível. Só que a forma que eles faziam aquela técnica era uma forma que não seria usável para o Brasil, porque era uma técnica completamente diferente do que as mulheres brasileiras latinas gostam de usar o cabelo. Nessa época de 2000, 2001, elas gostavam daquelas mechas mais marcadas, aquelas mechas saindo da raiz, aqueles efeitos iluminados. Eu achava aquilo lindo, maravilhoso. E falava, poxa, que pena que eu não vou poder implantar essa técnica no Brasil, porque é uma técnica que as pessoas só passavam o produto nas pontas do cabelo e quando você olhava de longe a pessoa, parecia que ela tinha enfiado meia cabeça no balde e tirava. Aí você olhava aquela divisão, aquela demarcação, e eu olhava aquilo e falava, uau, tão incrível, tão maravilhoso, preciso fazer algo, eu preciso desenvolver algo em cima desta técnica para poder inovar, para poder levar para o Brasil algo de inovador, muito incrível. E depois de 4, 5 anos morando lá fora, eu comecei a treinar farinha com água, pegava as bonecas que a gente cortava cabelo, eram umas 20, 30 bonecas por dia que nós cortávamos cabelo. Eu comecei a pegar essas bonecas com farinha e água e comecei a desenhar. Falei, cara, eu preciso ser um pintor. Se eu conseguir ser um pintor, se eu conseguir me formar comigo mesmo em tão pouco tempo, eu vou conseguir desenvolver essa técnica muito prática e muito rápida. E apenas com pente e um pincel, eu peguei na farinha, comecei a ver a textura e comecei a riscar, comecei a fazer os efeitos, até que eu consegui chegar no efeito que as pessoas faziam, as técnicas trançada, técnica costurada, tricotada, técnica de papel, técnicas de touca. Eu consegui, apenas com um pente e um pincel, começar a desenhar como um pintor, pegar uma tela e começar a desenhar o que ele quiser, seja um rosto, seja uma casa, seja uma praia, seja um interior, seja um carro, seja um barco, seja um avião. Eu consegui desenhar no cabelo da cliente como se fosse uma caneta. Todos vocês sabem que uma caneta, na verdade, ela tem uma esfera na ponta e essa esfera, ela gira o tempo inteiro quando a gente está escrevendo, e quando ela gira, ela solta a tinta e vai passando, nós vamos escrevendo no papel, e eu precisava ter um pincel que fizesse o efeito dessa esfera que fica na ponta da caneta. E aí eu comecei a treinar e eu fui descobrir que era um pincel que precisava de uma cerda especial, a textura do produto era onde iria correr certinho. Então tudo isso era necessário para poder chegar na técnica. E essa técnica eu consegui, em todas as bonecas, fazer o efeito desejado que eu queria, que eu olhava, falei, eu preciso que a técnica de balayage chegue nesse resultado que a pessoa está fazendo. Então eu fui testando e treinando para ver o objetivo em todas as técnicas que as pessoas faziam, para ver se eu conseguia chegar na balayage todos os resultados que as pessoas fazem. E eu consegui chegar em todos os resultados. Um retoquezinho de raiz, um cabelo mais esfumado, umas mechas mais marcadas, o efeito contour, o efeito praia, a balayagem surf, o efeito ombre hair. Eu consegui diversos efeitos dentro da técnica de balayagem. Isso eu estou falando, galera, 1999 e 2000. Nós estamos em 2020. Eu estou falando sobre freehands, sobre técnicas à mão livre, sobre técnicas práticas e rápidas, coisas que eu tinha certeza que seriam muito inovadoras nesse mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas não teriam mais tempo para fazer as coisas. Como uma mulher entrava no salão antes, ela ligava para o marido e falava, ai amor, eu vou passar 7 horas no salão hoje fazendo mecha. Amor, eu vou passar 8 horas no salão fazendo mecha. Isso era muito legal antes. Só que hoje em dia, tudo que você fala para cliente que vai demorar mais de 2 ou 3 horas, ela não tem mais tempo, porque o filho está na escola, a filha está no balé, ela tem personal, aula de inglês. O tempo está muito acelerado, o tempo está muito rápido, tudo está muito rápido, tudo. Nós recebemos muitas informações o tempo inteiro. Só que nós recebemos pelo menos uma quantidade de 10 a 20 informações mais do que recebia no passado. A quantidade de informações é absurda que nós recebemos. Então a gente filtra só o que interessa mesmo a nós, porque a quantidade é absurda. Então as pessoas não têm mais tempo. Aí eu trouxe essa técnica para o Brasil, eu apresentei para diversos profissionais cabeleireiros, essa técnica inovadora, todos os cabeleireiros ficaram, uau, como assim? Vamos fazer essa técnica, que legal, mas como é que eu vou passar isso para minha cliente? Como é que eu vou passar uma técnica inovadora? Será que ela vai aceitar ou será que não vai aceitar? Lembrando que você não é cabeleireiro só, nós somos psicólogo.
Nós somos formadores de opinião. A cliente, ela vem até nós porque nós temos algo a oferecer de uma visão, fazendo uma consultoria de imagem nela, ver algo que ela não consegue enxergar nela. Quando eu sento com a cliente, eu preciso entender, primeiramente, o que ela veio buscar, o que ela quer, o que ela deseja realmente, entendeu? Por quê? Porque a nossa profissão, nós temos que entender que o sonho que ela veio buscar, nós precisamos realizar esse sonho em 2 horas no máximo, em 3 horas. O nosso sonho se torna realidade muito rápida na nossa profissão. Então eu tenho que procurar entender a cor que ela veio buscar, o efeito que ela veio buscar, o tipo de cabelo dela, o tipo de cabelo da referência que ela tem. Eu preciso entender perfeitamente o que a cliente veio buscar comigo, o que ela deseja mesmo de verdade para eu chegar no objetivo que ela quer. Isso é muito interessante, porque assim, tem toda uma consultoria de imagem que a gente faz, uma consultoria de imagem em cima dela, de formato de rosto, tom de pele, quente ou fria. Então toda essa consultoria de imagem que poucos profissionais hoje em dia desenvolvem e oferecem para cliente, tem diversos profissionais, milhares de profissionais hoje em dia na área, e eu sempre digo que nem sempre o profissional que cobra caro ou que cobra barato tem uma diferença tão grande de atendimento ou de serviço. Hoje em dia todo mundo oferece trabalhos maravilhosamente bem. A partir do momento que foi criado um aparelho chamado telefone celular, que ele tem uma internet, hoje em dia as coisas se facilitaram demais. Então, tem vários profissionais cabeleireiros que na década de 2000, 2010 ou 1990, nós tínhamos que pegar um avião, descer na Europa, se hospedar num hotel, pagar um módulo de curso, dinheiro para almoçar, dinheiro para tomar café da manhã, dinheiro para jantar, fazer esse curso todo, ficar 15 dias no país e depois voltar. Hoje em dia, o profissional cabeleireiro, ele faz um curso pelo celular. Hoje em dia, ele paga o módulo que ele quiser, ele parcela o módulo que ele quiser, ele faz do lado da filha dele, ele faz do lado da mulher dele, ele faz do lado dos familiares dele, ele faz na zona de conforto dentro da casa dele, sem passar necessidade, sem passar perrengue, sem saber falar a língua. Ele não precisa mais nada disso, porque até os cursos, até todas essas formações que existem, esses módulos, é tudo traduzido já. Então o cara hoje em dia ele consegue fazer um curso de dentro da casa dele. Em todas as áreas nós encontramos profissionais que têm um excelente currículo, um excelente trabalho, um excelente leque de serviço a oferecer para as clientes deles. Então assim, não dá para julgar, porque tem muitas pessoas que falam, aquele profissional cabeleireiro, ele cobra um pouco mais barato, então o trabalho dele é um pouco diferente do que cobra mais caro. Não, isso mudou muito e vai mudar cada vez mais, porque o cara que estiver antenado, o cara que tem força de vontade, o cara que sai da zona de conforto dele, você que vai buscar algo, sempre oferecer para sua cliente de diferencial, algo que você possa estar saindo na frente, porque é o que eu digo, profissionais cabeleireiros têm um monte, oferecer o serviço de corte, de reflexo, de mechas, de balaiagem, de alisamentos, de escovas, seja o serviço que for que a cliente veio buscar no salão, nós somos mais de 1.600.000 salões no Brasil. Então isso quer dizer que tem profissionais de diversas áreas, diversos valores. Então se você não oferecer algo que o seu amigo do lado não está oferecendo, se você não buscar algo de muito importante, se você não tirar pelo menos, faça o que eu faço, seja do que for, de qualquer área, eu pego 15 minutos do meu dia para aprender algo inovador, algo que seja muito especial para mim, que eu vá usar na minha profissão. Que é o que eu sempre digo, se você quer se dar bem na sua área de cabeleireiro, vai procurar alguma coisa em outra área, não procure na sua área. Você precisa ter argumentos, você precisa abrir o leque, você precisa ter visão diferente, completamente diferente, precisa ter informações. Hoje em dia o profissional cabeleireiro, que ele trabalha bem, mas que ele não desenvolve bem uma comunicação com a cliente dele, esse cabeleireiro ele pode ficar um pouquinho para trás, porque tem aquele cabeleireiro que oferece um trabalho básico, um trabalho limpo, um trabalho discreto, só que ele é um bom comunicador. Quando ele é um bom comunicador, ele consegue interagir com a cliente e consegue passar segurança, onde ela fala, uau, não vou nem olhar mais para o espelho, porque agora eu estou seguro aqui. Nosso melhor amigo é o espelho, o nosso pior amigo também é os espelhos de dentro dos salões. Porque é ali que a cliente te julga, se você está inseguro, se você sabe o que você está fazendo, se você está perdido, se você está na trilha, se você está no trilho do trem, certinho, fazendo as coisas tudo bonitinha. Porque a hora que ela vê esse impacto dos 10 primeiros segundos que você começa a atender ela, começa a trabalhar,
se você trabalha com auxiliar, se você não trabalha com auxiliar, não vai mudar nada também, mas a partir do momento que ela vê que você está completamente certinho, ela fala, uau, estou no lugar certo. Então assim, é sempre buscar um conhecimento maior, oferecer algo que ninguém está oferecendo. Você precisa buscar criar esse RG em cima de você, com tudo que você aprende, com todos os cursos que você faz, tudo agrega, tudo é a mais. Nada que você faz, você pode dizer assim, nossa, isso não me agregou nada, isso não vai ser legal para mim, ou eu gastei dinheiro de bobeira, isso eu já sabia. Não, sempre tem algo positivo dali que você tira, que você vai falar, uau, essa palavra, ou esse movimento, ou esse toque que eu recebi, vai me agregar muito. Então assim, a gente tem que tirar o lado positivo em tudo que você faz, você tem que tirar o seu lado positivo para agregar no seu dia a dia, na sua profissão.